Que a paz de Jesus envolva nossos corações e nossos lares, nos dando paz, nos dando serenidade e uma confiança muito grande em Deus, nosso Pai. Um assunto que as pessoas buscam o centro espírita, às vezes muito assustadas, com medo, sem saber como resolver a situação que elas estão vivendo, é a questão do mal olhado, a questão do trabalho feito. Então a pessoa chega no centro muito aflita e ela diz assim: "Ai, vocês precisam me ajudar. Fizeram um trabalho para mim, a minha vida virou de cabeça para baixo." Outra hora elas dizem: puseram um mal olhado em mim, no meu filho, na minha família, e o sofrimento é muito grande e nós estamos precisando de ajuda. E a nossa pergunta é: mal olhado pega? E trabalho feito pega? A resposta: pega e não pega. Depende. Depende de nós. Depende de onde nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. Jesus disse assim: "Onde puseres o vosso tesouro, aí estará o vosso coração." Esse coração, no sentido não do órgão físico, mas do nosso íntimo, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, daquilo que carregamos dentro de nós. E Kardec tratou deste assunto em O Livro dos Espíritos, nas questões 551 e seguintes, quando ele vai falar do poder oculto, dos talismãs e dos feiticeiros. E na pergunta 551, Kardec vai indagar dos espíritos superiores: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem: não, Deus não o permitiria. Então nós estamos vendo aqui a afirmação dos espíritos, que Deus não permite que uma pessoa encarnada se junte com o mau espírito para fazer um trabalho para prejudicar a vida da pessoa ou para o tal mal olhado. Ele não permite isso. Mas então por que acontece? Porque nós damos sintonia a esses espíritos. Nós fazemos escolhas equivocadas na nossa vida. A própria situação de medo abre portas e atrai esses espíritos que queiram nos prejudicar. Então, quando nós sentimos a influência de um mau espírito na nossa vida, nós precisamos reagir contra essa influência. Nós precisamos rechaçar essas influências. E como que nós fazemos isso? Kardec pergunta assim na questão 554. Não pode aquele... Não é a 554. É na pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Que é essa história do mal olhado e do trabalho feito. E Kardec diz o seguinte: os espíritos dizem a Kardec: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso
se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder magnético, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, Kardec mostra aqui que muitas pessoas possuem uma força magnética. Eles são médiuns, o que antigamente chamava de feiticeira, de bruxa, não é? Eles são médiuns e que usam a sua mediunidade para o mal. Emmanuel tem uma frase em que ele diz: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, quando nós exercemos a mediunidade com Jesus, quando nós estudamos, procuramos conhecer as obras da codificação, conhecer o Evangelho e pautar a nossa existência, a nossa caminhada por esses ensinamentos, nós ficamos tranquilos. Então, nós não precisamos temer os espíritos maus. Nós não basta uma pessoa olhar para você e falar assim: ela está andando ali na rua, eu vou derrubá-la e quebrar a perna dela. Não existe isso. Você vai passar por dores, por provações, por sofrimentos, se estiver na sua programação kármica. Se não estiver, você não vai passar. Você não tem esse compromisso de passar. Então, nós não precisamos temer mal olhado, trabalho feito, nada. Por quê? Como que os espíritos são atraídos para a nossa companhia? Pelo pensamento. No Livro dos Médiuns, Kardec vai nos ensinar ali que essas palavras de cabalísticas, essas práticas, não é, de rituais que são usados para manter uma proteção para nós ou para as pessoas que nós amamos, isso não funciona. Os espíritos zombam. Essas situações de exorcismo, os espíritos morrem de rir. E vocês leem isso no Livro dos Médiuns. Não existe isso. O que atrai para nós os espíritos, sejam eles bons ou maus? O nosso pensamento. Se os nossos pensamentos forem bons, nós vamos atrair bons espíritos. E depende das nossas escolhas. Tem um ditado muito antigo que diz que praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Ou seja, se nós tivermos a vivência no bem, se nós pautarmos a nossa vida pelas boas ações, pela prece, pela vigilância, nós não vamos ser atingidos por espíritos que queiram nos prejudicar. Então, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos tirar de nós as matrizes do mal, os pensamentos maus, todas essas brechas morais inferiores que atraem os maus espíritos. E se tem um espírito querendo te prejudicar, existem dezenas, centenas de espíritos bons que querem te ajudar, que querem te proteger, que querem fazer parte da sua vida.
Então, vamos nos ligar a esses espíritos. Mas nós vamos conseguir isso quando nós tivermos uma vivência cristã. A vivência, o esforço da vivência dos ensinamentos de Jesus. Muita paz e que Jesus abençoe o nosso esforço.